Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver: polícia apreende mais de R$54 mil que seriam do chefe do tráfico de drogas em bairro aqui de Erechim. E também caminhão tomba no trevo de acesso a Erechim da BR-153. E em Nonoai, uma farmácia foi assaltada. Além disso, nós vamos ver aí os dados da pesquisa divulgada ontem à tarde pela Prefeitura de Erechim com os números da Covid-19 aqui na cidade. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha nesta sexta-feira aqui pela TV Bom Dia, ao vivo, sempre nesse horário do meio-dia, as informações da nossa querida Erechim e região do Alto Uruguai Gaúcho, região norte do estado, as notícias importantes para você. E a gente já começa falando de segurança pública, porque a polícia encontrou mais de R$54 mil durante uma operação aqui em Erechim. O dinheiro pertenceria a um homem apontado por as investigações policiais como chefe de um grupo criminoso que atua no bairros Cristo Rei e Progresso, tudo no tráfico de drogas. Veja na reportagem. A Polícia Civil encontrou mais de R$54 mil em dinheiro em mais uma ação de combate ao tráfico de drogas em Erechim. O valor pertencia a um homem preso na última quinta-feira, apontado como líder do tráfico de drogas nos bairros Cristo Rei e Progresso. 9 endereços foram alvos de ações de mandados de busca e apreensão emitidas pela primeira vara criminal de Erechim. Os locais fazem parte da investigação que busca o desmonte do grupo criminoso. Olha, um caminhão acabou tombando num dos trevos de acesso da BR-153 a Erechim no fim da manhã de ontem. O veículo estava carregado com materiais recicláveis. Foram necessários 2 guinchos para retirar o caminhão, que atrapalhou parcialmente o trânsito no local. Um caminhão carregado com materiais recicláveis tombou ao fazer um dos trevos de acesso a Erechim na BR-153 no bairro Frinap no fim da manhã desta quinta-feira. O motorista não ficou ferido, mas a pista ficou parcialmente interrompida, até que a carga fosse retirada. 2 caminhões muques foram utilizados para a retirada do caminhão da rodovia. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal. E uma farmácia foi assaltada na noite da última quarta-feira em Nonoai. De acordo com o proprietário, que teve valores levados, segundo a polícia, também o homem chegou no fim do expediente e anunciou o assalto aos funcionários. Veja na reportagem. Uma farmácia foi assaltada no centro de Nonoai na noite da última quarta-feira. Segundo os proprietários, o expediente estava no fim, quando o assaltante, se passando por um cliente, sacou uma arma e se dirigiu até o caixa, anunciando o assalto. O criminoso levou uma quantia em dinheiro do estabelecimento não divulgada. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. A Brigada Militar de Nonoai registrou a ocorrência, que está sendo investigada pela Polícia Civil. E olha, agora a gente já começa a falar de coronavírus, porque apenados do Presídio Estadual aqui de Erechim já produziram mais de 5 mil máscaras de tecido. Olha, os apenados do Presídio Estadual de Erechim produziram mais de 5 mil unidades de máscara de proteção individual que auxiliam no controle da pandemia do coronavírus, impedindo que pessoas infectadas levem o vírus adiante. A produção iniciou ainda no mês de março, quando o município adotou via decretos de calamidade pública uma série de medidas, como o fechamento de estabelecimentos não essenciais para tentar evitar a proliferação desse vírus. De acordo com a administradora do Presídio Estadual, Angélica da Silva Bartner, a direção conseguiu aí que uma empresa que já tem parceria com a penitenciária cedesse uma máquina de costura, e a SUSEP fornece os insumos necessários para os tecidos elásticos e linha. Na casa prisional, 3 mulheres e um homem receberam autorização para trabalhar na confecção dos utensílios. A administradora conta ainda que as máscaras são usadas pelos próprios apenados, além de servidores e funcionários da própria penitenciária. A reportagem completa está lá no site jornalbomdia.com.br, reportagem do Alan Dias.
Olha, e a Prefeitura aqui de Erechim divulgou na tarde de ontem dados da pesquisa Testa Erechim, que busca mapear o coronavírus aqui na cidade. E olha, vários dados impressionantes foram divulgados nessa pesquisa. Um deles é das subnotificações. De acordo com o governo do estado, para cada uma pessoa confirmada com coronavírus, outras 7 circulam por aí e não sabem que estão com a doença. Já aqui em Erechim, segundo os dados da pesquisa, o número de 7 vai a 14. Veja. Uma coletiva de imprensa transmitida de forma online apresentou na tarde desta quinta-feira os dados oficiais da pesquisa de testagem do Covid-19, realizada em Erechim no último fim de semana. A parceria entre a Secretaria de Saúde da cidade e a Universidade Federal Fronteira Sul realizou 2.000 testes em residências e também nas UBSs do município. De acordo com os organizadores, entre os objetivos da pesquisa estava a verificação atual da circulação do vírus, além dos casos de subnotificação. Os testes utilizados na pesquisa são do tipo rápido, modelo IgG-IgM, que destaca os anticorpos, todos de fabricação chinesa, o que, segundo os pesquisadores, não invalida a testagem, pois os testes são liberados pela Anvisa, com um percentual de 92,8% de sensibilidade e 90% de especificidade. Os órgãos que fazem esses testes, eles têm referências confiáveis, eles têm outros testes aplicados para a identificação e eles testam, por exemplo, esse teste rápido que foi aplicado, foi comprado de um fornecedor chinês, ele é testado contra uma amostra cujo resultado é muito mais confiável porque ele é sujeito a mais testes e é sujeito a testes que usam metodologias redundantes, mais de uma, e fazem, digamos assim, eles conseguem extrair daquela amostra uma informação bastante real da condição da amostra, de positivos e negativos. Entre os 2.000 testes realizados, 358 testaram positivos, 1.632 negativos. 8 foram inconclusivos e 2 inválidos, situações já esperadas pelos pesquisadores, que, segundo eles, se basearam também em outras pesquisas de amostragem já realizadas no Brasil e no mundo. Nós considerarmos a sensibilidade e a especificidade dos testes, de acordo com a Anvisa, nós temos que levar em conta que há falsos positivos e falsos negativos nos resultados. Não tem como fugir disso. Se você vai fazer uma testagem, você vai ter falsos positivos e falsos negativos, e eu vou repetir que aqueles dados de confirmados que saem diariamente no boletim epidemiológico da cidade também contém falsos positivos e falsos negativos. E como qualquer outro teste pode ser falso positivo ou falso negativo. Isso é inerente à testagem. Não existe um teste perfeito. Outro dado que chamou a atenção na pesquisa foi o índice de alcance da doença nos bairros. Locais como bairros Atlântico, Presidente Vargas e também Progresso apresentaram altos índices de contaminação da doença. A pesquisa também mostrou que 87% das pessoas que testaram positivo são assintomáticas, ou seja, não têm qualquer sintoma da doença, e 12% apresentaram sintomas. 62,2% das pessoas que apresentaram testagem positiva são mulheres e 37,8% são homens. Além disso, os pesquisados também responderam um questionário dizendo em que área atuavam. 106 pessoas que testaram positivo são aposentadas e 56% são do lar. Áreas como a indústria, comércio e serviço juntas somam um total de 78 casos. Já nas faixas etárias, as pessoas com 51 e 68 anos foram as que apresentaram a maior faixa de contaminados como positivo, logo após as faixas etárias de 61 e 70 anos e de 31 a 40 anos. Bom, a Secretaria Municipal de Saúde, em cima desses novos dados, se reunirá com a equipe médica, infectologistas, etc., e clínicos gerais, para decidir qual é a nossa tática em relação à segunda parte desse programa.
Muito bem, olha, eu quero pedir para você que está em casa agora, você que está nos acompanhando, a gente vai dar mais uma olhada nessa pesquisa divulgada ontem pela Prefeitura aqui de Erechim e apresentada os dados. Olha, está aqui o destaque, essa pesquisa que foi realizada pelo professor José Mário Gribolski e também o professor Roberto Valmir da Silva, ambos aí da Universidade Federal Fronteira Sul, em parceria com a Prefeitura aqui de Erechim. Aqui são alguns objetivos dessa pesquisa, as justificativas, os dados aí e das subnotificações, né, que até então era 7% e agora chegam a 14%. Eu pedi para o pessoal colocar onde é que começa o início das tabelas e dessa testagem, seu documento liberado por eles, que mostra aqui, primeiramente essa aqui, ó, que mostra aonde é que foram realizados os testes. Então foram 2.000 testes distribuídos entre as UBSs e a região central aqui de Erechim. A região central, devido ao número de população, né? Então a região central recebeu aí 760 testes, foi o local que mais houve testes. Além disso, outros bairros como Aldo Arioli, Atlântico, também bairros como Presidente Vargas e Progresso, São Cristóvão e São Vicente de Paulo receberam aí um grande número de testes aplicados. No total, foram aplicados aí 2.000 testes para uma população de 87.193 pessoas, né? Sendo que 32.000 dessas moram na região central da cidade e 54.500 aí moram nas microáreas representadas pelas UBSs no mapa. Nós temos mais destaques, pode passar para a próxima página, está aqui então para o pessoal entender um pouco melhor. E agora aqui explica a questão de como é que funcionou a pesquisa, a importância desse teste realizado aí, que muita gente falou que era o teste da China, que não ia dar certo, né? Os professores explicaram aí essa questão do teste funcionar ou não. Nós temos aqui então o número dos testes, para você que está em casa. 2.000 testes realizados, 358 testes testaram positivo para a doença, 1.632 deram negativo, 8 foram inconclusivos e 2 foram invalidados aí na pesquisa. 10 então foram retirados do número final de avaliação. Então, 81,6% deu negativo, 17,9% os testes positivos. Na próxima página nós temos aqui as regiões e essa, para você que está me acompanhando em casa, é um dado muito importante, porque assim nós conseguimos verificar qual é o índice em cada bairro aqui de Erechim. Então, por exemplo, nós temos aí no bairro Aldo Arioli, foram 33 casos positivos e 208 testados, né? A positivação total chegou a 9,24%. Já o bairro Atlântico teve 65 pessoas que testaram positivo em 140 testados, 18,21%. O bairro Bela Vista, 25 positivos, nesse caso da pesquisa, 26,6%, 7%. Já na região central, 47 pessoas testaram positivo de 760 testes realizados, 13,17%. No bairro Estevão Carraro foram 3, no Paiol Grande 9, no Presidente Vargas 47 pessoas de 141 testes, um total de 13,17%. O Progresso, 72 pessoas testaram positivo, um total de 188 testes, 20,17%. No São Cristóvão, 31 de 149 testes, um total de 8,68%. E no São Vicente de Paulo, 26 de 126, ou seja, 20,6% aí de positivados na UBS, 7,68% do total, né? Ou seja, nós temos aqui a positivação da UBS, que é referente ao número de testados, e a comparação com as pessoas nesse bairro. Então a pesquisa diz, por exemplo, que números, que se comparar da população total do bairro, por exemplo, como o Atlântico, 18,21% da população no bairro Atlântico pode estar infectada. É um número muito impressionante para os bairros aqui de Erechim. Nós temos mais destaques também, pode passar para a próxima faixa. Dessa aqui a gente tem um formato diferente de poder entender melhor os locais mais contaminados aqui de Erechim. Então nós temos aí o bairro Progresso, com 20,2% seria da sua população total, aí possivelmente suspeita de contaminação. Atlântico, 18,2%. Depois nós temos aí Aldo Arioli. Antes disso nós temos o bairro Presidente Vargas, o centro. Depois segue outros bairros, Aldo Arioli, São Cristóvão, também aparece em destaque aqui nesse gráfico. Tem outros destaques que a pesquisa Erechim apontou um mapa de calor aqui na região, onde diz os locais mais afetados, e nós podemos novamente verificar nesse mapa que as regiões dos bairros Progresso e Atlântico são as mais atingidas pela Covid-19
Covid-19 aqui em Erechim tem o maior número de infectados. E agora um dado que é muito importante para você que está em casa entender. Veja esse número, essa informação. Antes de explicar para o pessoal que está nos acompanhando, é o seguinte, pode voltar aqui para o estúdio, que é o seguinte, durante a pessoa foi lá fazer o teste do Covid-19, ela respondeu uma série de perguntas, né, para os testadores, que ela participou da pesquisa. Uma delas foi se ela estava sentindo alguma coisa, né, e descobriu-se que 86,8% da população que confirmou positivo para o coronavírus não tem sintoma nenhum. Não tem febre, não tem coriza, não tem dor de garganta. E 12%, ou seja, essas pessoas podem transmitir a doença por aí. Então, o que é muito perigoso, 86,8% são assintomáticos. Tem mais destaques para você que está nos acompanhando. Pode passar para a próxima tabela, aqui tem o mapa com os pontos aí apontados, né, na pesquisa. O IgG e IgM, que é aquelas pessoas que já têm ou já tiveram, também outros dados dessa pesquisa. Tem mais mapas, pode passar lá para aquela questão quando eu falava do gráfico, tá aqui, ó. Segundo a pesquisa, 223 das pessoas aí que testaram positivo são mulheres e 135 são homens, né? Ou seja, aí o público feminino atingiu 62,2%. É preciso que as mulheres se cuidem mais, aí estão se cuidando menos que os homens, segundo a pesquisa apontada. Tem mais destaques também. Para quem está nos acompanhando aqui, a questão dos gêneros, né, nos bairros, o apontamento, e esse aqui é um dos últimos dados que é relevante para você que está nos acompanhando. Olha, das pessoas que testaram positivo, 106 pessoas são aposentadas e 56% são do lar, ou seja, quase a metade do total que testou positivo são pessoas que deveriam ficar em casa. São pessoas que são do grupo de risco ou que estão mais em casa, as donas de casa, as pessoas que trabalham no lar. Essas pessoas estão se descuidando mais aí na hora. Então, atenção, você, minha senhora aposentada, meu senhor aposentado, fique em casa, porque essa doença não é brincadeira. Veja, 106 pessoas são aposentadas que testaram positivo para essa doença, um total de 29,7%, e os outros 15,7% são pessoas no lar. Índices, por exemplo, como a indústria, o comércio, que tem uma grande manifestação de pessoas, atingiram aí dados positivamente entre 4% e também 7%. Profissionais da saúde que estão expostos diretamente a casos de Covid-19, 3,6%. Nós temos mais destaques dessa pesquisa, está aqui o apontamento, que pessoas do lar e aposentados são 54,2% do total de pessoas apresentadas positivas para Covid. São 45,8%. Já no restante, 54%, ou seja, quase a metade, né, são pessoas aí que atingiram, que são de casa e deveriam estar em casa, devem estar em casa se protegendo da doença. Tem mais destaques para você que está nos acompanhando, está aí a positivação da indústria e comércio. Olha, a pesquisa completa está disponível já no site jornalbomdia.com.br. Tem um último dado aqui importante também para a gente mostrar para você, que é a questão da faixa etária das pessoas que estão pegando mais Covid-19. Aí muita gente vai dizer assim, mas é o jovem que está esparramando a situação por aí. Olha, não é o que mostrou a pesquisa. A pesquisa aponta que pessoas entre 51 e 60 anos de idade são as que testaram o maior número de casos positivos para Covid-19, 86 casos. Logo depois nós temos entre 61 e 75 casos, 41 e 50, 58 casos. Aí 68 casos. Aí nós temos, por exemplo, os mais jovens, 21 e 30, chegam a 34%, e as pessoas, os adolescentes de 11 a 20 anos, apenas 6 casos foram notificados. É importante lembrar para você que está nos acompanhando que, segundo os coordenadores da pesquisa, esse é um dado demonstrativo aí e que, claro, que com mais testagens pode se modificar, não apresenta uma verdade absoluta, mas é importante mostrar para você que é necessário ter conscientização, principalmente as pessoas que têm mais idade. Dê o exemplo, você que está em casa, dê o exemplo aí à sua família. Atenção, você idoso, aposentado, você mais velho, seja o exemplo da sua casa. Só assim
nós vamos vencer essa batalha contra o coronavírus, contra o Covid-19. É como eu digo aqui, não espere você precisar de um leito de UTI, bater na porta do hospital e o hospital não puder te atender porque está lotado de outros casos. Você precisa agir desde agora para que a gente vença logo essa doença aí, né? E passe logo por essa situação. Muito bem, agora nós vamos trazer aqui o boletim da AMAL, que fala sobre os dados da região do Covid-19. Olha, o governo do estado deve lançar agora à tarde o novo sistema de bandeiras. Será que Erechim volta para a bandeira vermelha? Veja. É do conhecimento de todos que o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da AMAL divulga o boletim informativo com relação aos 34 municípios que estão sendo monitorados na periodicidade de 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira. Com relação ao último boletim, na tarde de ontem, quarta-feira, dia 15/7, nós vamos apresentar os seguintes indicadores. Casos confirmados, 1.452. Casos recuperados, 1.295. Taxa de recuperação, 89,19%. Casos ativos, que é um comparativo entre casos positivos, menos casos recuperados e óbitos, 141 para um universo de 240 mil habitantes. Óbitos, 16 óbitos. Nós também estamos monitorando, na mesma periodicidade, a taxa de ocupação dos 2 hospitais que possuem alas Covid, Hospital Santa Teresinha e Hospital de Caridade. Segundo o boletim de ontem, taxa de ocupação em UTI, 47,83%, taxa de ocupação em leitos clínicos, 24,39%. A partir de ontem, começamos também a realizar uma sistematização dos dados com relação aos 10 hospitais regionais que possuem leitos Covid. Então, na região há mais 103 leitos disponíveis e, segundo este boletim, a ocupação na tarde de ontem, quarta-feira, era de 2,9%. Chamamos a atenção da população que estamos atravessando um momento extremamente importante com a chegada do inverno, portanto, conclamamos toda a população para que adote as medidas preconizadas de prevenção face à pandemia do novo coronavírus. Muito bem, agora a gente vai mudando de assunto um pouco, porque no próximo fim de semana, sem ser este sábado agora, no outro, acontece aqui em Erechim uma das festas que eu sempre participei nos últimos anos, é muito bacana a iniciativa, que é a Festa de São Cristóvão. Neste ano, a festa vai acontecer tradicionalmente, a bênção é dada e a missa é feita em um local aberto, né? Então, com todos os cuidados de saúde, essas iniciativas vão acontecer aí, né? Além disso, o tradicional churrasco as pessoas vão poder comprar e levar para suas residências depois, né? Não vai ter o baile, não vai ter a festa, mas não é por isso que precisa de iniciar essa iniciativa que é tão tradicional aqui em Erechim, né? Vamos ver na reportagem do Natan Bretenbach com imagens do Marcos Quadros. Inicia nesta sexta-feira em Erechim a celebração religiosa ao dia de São Cristóvão, comemorado em 25 de julho. Devido à pandemia, foram necessárias algumas mudanças para atender os protocolos sanitários e evitar contaminações pelo novo coronavírus, mas a comemoração ao protetor dos agricultores e motoristas está confirmada. Então a missa é às 19 horas aqui na igreja. A primeira noite será presidida pelo nosso novo bispo, Dom Admir Antônio Masali, e a cada noite um padre que preside. Isso até o dia 25, conclui a novena, portanto. Neste ano, a festa tem como tema, com São Cristóvão, escolher e cuidar da vida. E toda a programação será transmitida virtualmente na página da Paróquia São Cristóvão no Facebook. As tradicionais bênçãos de São Cristóvão também estão mantidas em diversos locais e horários. Então, no sábado 25, da 1h30 às 17 horas, às 5 da tarde, haverá a bênção na Avenida 7 de Setembro, na altura ali do Santuário de Fátima, do Seminário. Também na BR-153, tanto no posto Netral quanto no posto Nonemacher. No bairro Atlântico, em frente à Agropecuária Mafeves. Na saída para Gaurama, no posto Colina. No final da rua Sergipe, no posto Ajax. Na rua Pernambuco, em frente a Móveis Miquelon.
no bairro São Pedro, em frente à Igreja Matriz São Pedro, na Rua Alemanha, na Autopeças Malacarne, nas Três Vendas, próximo à Igreja Matriz, ali em frente ao posto Três Vendas, também no loteamento Cotrel, lá na Baixada, em frente ao posto Parada Certa. E também no domingo tem a bênção em 3 pontos, de manhã, a partir das 7h30, aqui em frente à Igreja Matriz São Cristóvão, e também a partir das 8h, lá no posto Nonemacher e também na Construtora Vieiro, que são ambos na BR 153. E também acontece no domingo a procissão com a imagem de São Cristóvão, carregada pelo carro do Corpo de Bombeiros, desde a Igreja São Pedro até aqui a Paróquia São Cristóvão, saindo de lá às 8h30 da manhã. Estão disponíveis ainda fichas de churrasco para retirada no domingo, mas o tradicional jantar baile dos motoristas precisou ser cancelado. A pandemia nos obrigou a algumas adaptações e também a algumas mudanças. Uma delas, como você recordava, o jantar baile tradicional da sexta-feira não vai ocorrer, o almoço do domingo também não vai ocorrer, mas a venda, como já era realizada, tanto de bolachas, pães, cucas, esta vai acontecer, já está acontecendo junto à paróquia. No domingo terá a venda do churrasco, a entrega do churrasco, as fichas já estão à venda na paróquia, na secretaria, quem deseja adquirir, então já tem essa possibilidade, o churrasco para ser retirado no domingo, levar para casa, espeto de 2 quilos, e também a venda, a partir de quinta-feira, haverá a venda de assados, tanto de suíno quanto de frango, aí também aqui junto ao ginásio. Quer dizer, todas estas coisas que são comercializadas, nenhuma é para ser consumida aqui, todas neste sistema de estar já pronta, embalada, compra, retira e leva para casa. Muito bem, ó, na semana que vem a gente fala mais da festa de São Cristóvão. Agora a gente vai trazer para você um destaque que as lavouras de arroz diminuem a cada safra aqui no Rio Grande do Sul, viu? Isso aponta incisivamente no preço do arroz, que está cada vez mais caro, viu? Minha amiga dona de casa sabe que está caro o arroz, o feijão no mercado, meu Deus do céu! Vamos ver já na reportagem dos nossos amigos da TV Cachoeira. Só aqui em Cachoeira do Sul, a área plantada com arroz diminuiu nos últimos 10 anos 15 mil hectares. Antigamente, os produtores cachoeirenses exploravam 40 mil hectares. Mas agora, segundo o IRGA, apenas 25 mil são plantados com o grão. Embora tenha diminuído as áreas de arroz, o número de hectares, a produção continua se mantendo estável, né? Isso porque a gente tem feito menos, mas melhor. Quem também garante isso é o seu Vinhas. O engenheiro agrônomo é responsável pelos 400 hectares de arroz dos irmãos Trevisan, família que há décadas produz e beneficia os grãos em Cachoeira do Sul. Nesta área, na localidade de Cordilheira, ele conta como as coisas eram feitas e mostra, orgulhoso, como tudo foi melhorado. A gente tinha uma produção muito pequena, um sistema muito convencional de plantio, né? Então, nós começamos primeiro reduzindo a área, estabelecemos rotação de cultura. Então, essa lavoura aqui, ela tem 2 anos de soja e agora ela vem arroz. Então, um planejamento de 3 anos. Ela está agora no primeiro ciclo de um planejamento e rotação de cultura. É o técnico orizícola do Instituto Rio Grandense do Arroz, Rodrigo Silveira, que explica o que é rotação de culturas e para que ela serve. A gente sabe que além do controle das invasoras, ela deixa também o advento da drenagem, que é tão importante para a lavoura de arroz quanto para a lavoura de soja, né? Porque para ter essa drenagem eficiente, para que a gente possa plantar na época recomendada, que com certeza é um dos principais gargalos que as nossas produtividades não avançam tanto. Ele fala isso porque, sem muitas tecnologias nem mudanças, conseguiu aumentar o rendimento por hectare das áreas de arroz, usando planejamento. O mesmo acontece com os produtores de Uruguaiana. O município tem 76.751 hectares com lavouras de arroz. 50% são proprietários da terra e 50% arrendatários. Esse período seco e pós-colheita possibilitou os produtores fazer manejos importantíssimos, aí como colheita no seco,
o manejo pós-colheita da resteva, né, já iniciar os preparos de solo, muitos até já concluíram o preparo de solo, e aqueles que ainda estão preparando ou ainda tem que começar o preparo, que aproveitem. A gente tem uma previsão de inverno um pouco mais seco do que o normal, então que se aproveitem esses momentos para poder chegar na janela de semeadura e realizar ela na época adequada. A grande falta que tem é fazer bem feito as coisas básicas. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. O técnico do IRGA de Uruguaiana detalha alguns fatores positivos da última safra. Nós estamos numa contramão de diminuição de área e aumento de produtividade. Nós chegamos à safra 2014-2015 para ser uma área plantada de 108 mil hectares. Agora, esse ano, nós tivemos aí, contando com barra do 40, em torno de 100 mil hectares, né? E 76 mil hectares só Uruguaiana. Então, a nossa área vem diminuindo a área e melhorando a eficiência dos produtores na cultura, né? Vem aumentando a produtividade. O advento de uma variedade IRGA, né? IRGA 424 RI, aumentou, é uma variedade produtiva, então isso já influenciou no aumento da produtividade. Nós tivemos em torno de 80% da nossa área plantada com essa variedade. Outro fator também que esse ano influenciou bastante na nossa produtividade foi a nossa radiação solar, que foi acima da média histórica. Também, quanto maior a produção de energia produzida chegou à planta, a planta transformou isso em produtividade. Outro fator também é nossa época de plantio. Produtores, em 15 de novembro, nós tínhamos praticamente 90% da nossa área plantada. A estiagem para nós foi benéfica, porque nós tivemos mais luminosidade. E tendo água nas barragens aqui, a produtividade também se elevou. Voltando para as lavouras de arroz semeadas em Cachoeira do Sul, 12ª colocada no ranking das gigantes na produção de arroz no Rio Grande do Sul, está Selvinhas, que não vê a hora do mês de setembro chegar. Nós vamos plantar dia 21 de setembro essa lavoura aqui. Dia 21 de setembro pode estar chovendo, pode estar, sei lá. Mas ali, o primeiro dia que der, está tudo pronto, entende? Tu tem que estar na beira da lavoura esperando a hora, entende? Esse é um ponto fundamental, porque as coisas da lavoura têm que ser feitas, ela tem seu time para fazer, que é o grande ponto que eu vejo de tantos anos que eu lido com tecnologia. Fazer as coisas na hora certa é um troço assim, tão básico, né? Programar e planejar. Em tudo, uma aplicação de herbicida, uma coisa, tudo que tu vai fazer na lavoura, tu tem que fazer na hora. E é ali que está a diferença da produção. Olha agora uma notícia muito triste, viu? Você sabia que no Brasil ainda existe cerca de 11 milhões de pessoas que não sabem nem ler e nem escrever? Olha, parece mentira, né? Parece uma situação de filme, mas tem muita gente por aí que mal sabe desenhar um nome, né? Então é muito triste essa situação e os dados foram apresentados pelo IBGE. Primeira notícia ruim. No Brasil, 11 milhões de pessoas de 15 anos ou mais não sabem ler e escrever. Mas também tem a boa. A taxa de analfabetismo no país caiu, de 6,8% em 2018 para 6,6% no ano passado. Na prática, esses 0,2 pontos percentuais a menos representam 200 mil pessoas que saíram da lista. Todos esses números vêm da PNAD Contínua Educação, divulgada hoje pelo IBGE. A pesquisa também mostrou que, separando a população por idade, a proporção de analfabetos é maior entre os mais velhos. Entre aqueles que têm 60 anos ou mais, chega a ser quase 3 vezes maior do que o índice geral. A explicação para isso é que os jovens atualmente têm mais acesso à escolarização do que essas pessoas tiveram décadas atrás, por falta de oportunidade ou de tempo. Às vezes demora, mas se a ajuda aparece, elas conseguem finalmente dar sentido àquelas letrinhas que até então só tinham forma. A Alexandra coordena um projeto que leva pessoas para aprender a ler e escrever dentro da faculdade. A gente tem a meta de alfabetizar em 100 horas
Então, isso significa que o curso acontece de março até junho, julho, e depois abre novamente de agosto até dezembro. Aos 65 anos, a Francisca faz planos com a sabedoria que adquiriu. Espero que um dia, eu não quero muito, mas eu quero que minha neta me chame para contar uma história para ela. Eu vou sentar do lado dela e vou contar a história para ela. Não vou mentir que eu estou contando. Já a dona Georgina passou 70 anos sem ler. Nos últimos 4 meses, isso vem mudando. O meu projeto era aprender a ler e escrever porque eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho família, não conheço minha família e tinha muita vontade de conhecer. Eu queria aprender a escrever para poder ver se eu escrevo uma cartinha para eles. Olha, outra situação aí que parece brincadeira nos dias de hoje é essa reportagem. Olha, os números de trabalhadores em escravidão. Sim, escravidão contemporânea deve crescer, viu? Esses casos da escravidão contemporânea é aquele tipo de trabalhadores que trabalham mais do que as jornadas apontadas aí pelo pessoal da saúde, né, como essenciais. As pessoas podem trabalhar, se não trabalhar mais, aquilo pode afetar a saúde. Então é a escravidão contemporânea, né? A escravidão que a gente conheceu no século passado deixou de existir, né? Em que o salário não pagava. Mas agora o profissional cada vez recebe menos e trabalha mais. Veja. Nessa casa precária que um trabalhador de 61 anos vivia em condições análogas à escravidão em uma propriedade rural no interior de São Paulo. Ele foi resgatado em meio às dificuldades da quarentena, assim como uma mulher, também de 61 anos, que era mantida neste cômodo, em um bairro nobre da capital. Sem acesso ao banheiro, ela se lavava com balde e caneca. Não é difícil reconhecer o crime. O trabalho em condições análogas à escravidão se manifesta de 4 formas: trabalho forçado, trabalho sem remuneração por conta de dívidas, em condições degradantes ou com jornada exaustiva. O meio rural ainda concentra o maior número de ocorrências por causa do isolamento, mas as grandes cidades também registram escravidão contemporânea no trabalho doméstico, nas confecções de costura e na construção civil. E com essa pandemia, principalmente quando ocorre o aumento do desemprego, né? Muitas vezes elas acabam ficando mais vulneráveis à exploração por pessoas que queiram se aproveitar disso, né? Então elas acabam aceitando condições de trabalho às vezes muito ruins. O Ministério da Economia, que fiscaliza o trabalho escravo contemporâneo, afirma que mais de 230 trabalhadores foram resgatados este ano e que o pagamento do auxílio emergencial tem sido capaz de reduzir a vulnerabilidade dos trabalhadores durante a quarentena. Em princípio, elas estariam com alguns recursos que as tornariam presas menos fáceis para os intermediadores ilegais de mão de obra, né? Do ponto de vista das denúncias, a gente tem observado um fluxo natural das denúncias, não tem aumentado e diminuído. Claro que a nossa categoria de auditores fiscais está um pouco envelhecida, então tem muitos colegas em grupo de risco, não podendo ir a campo, mas nós nos organizamos, estamos formando equipes com as unidades regionais das superintendências do trabalho, então temos dado conta do recado. Gente, agora nós vamos apresentar o 3º capítulo da série Nouvelle Mission, uma série de reportagens produzida pela TV Bom Dia em parceria com a acadêmica de jornalismo, a repórter Natiele Torres, que mostra a vida dos imigrantes senegaleses e haitianos. Hoje você vai ver um pouco da área da saúde, como a saúde desses imigrantes é cuidada pelas leis brasileiras. Te liga na reportagem especial. A saúde é um benefício garantido por lei a todos os cidadãos brasileiros. E para os imigrantes não seria diferente. Como o SUS é universal, a primeira coisa que eles devem fazer ao chegar no Brasil, o primeiro documento, é o cartão SUS. A nossa obrigação é fornecer saúde para toda a população brasileira. E no caso, eles são imigrantes, são população brasileira. Eles têm todo o direito de consultar nas UBSs e todo o direito aos exames, tudo que tem pela UBS. E também no hospital. Também no Hospital Santa Terezinha, no caso, eles têm todo esse acesso. Mesmo que muitos falem português, a comunicação entre médicos e imigrantes ainda é difícil.
como cita o secretário adjunto de saúde de Erechim, Plínio Costa Júnior. Os senegaleses, eles falam perfeitamente o inglês e o francês. E nós, principalmente nas UBSs e no hospital, nós conseguimos dialogar com eles sobre isso porque tem um pouco de conhecimento. Espanhol eles não falam. Então o nosso problema tem sido os haitianos. Por quê? Porque eles não, o que eles falam a gente não entende. E nós não temos praticamente nenhum tradutor. Algum haitiano que tenha vindo para cá, tem um ou outro, mas também eles têm um pouco de dificuldade. Por exemplo, eu sou sabedor que já chegaram no hospital pacientes diabéticos em cetoacidose diabética. E são pacientes que nós temos muita dificuldade em fazer a história deles, explicar para eles o que eles vão usar em casa depois. São pacientes que talvez vão ter que usar insulina, e é uma coisa complicada até para nós, entende? Até para nós que nos comunicamos em português, eles têm essa dificuldade. Os imigrantes também entram nas estatísticas do município. Segundo dados do Departamento de Epidemiologia, aqui em Erechim, até o início de junho, apenas um haitiano confirmou o coronavírus e outros 3 foram suspeitos, mas negativaram. Todos já saíram do isolamento e também retornaram aos seus trabalhos. Já da parte dos senegaleses, nenhum foi suspeito ou confirmou a Covid-19. Entre os mais de 170 países atingidos pela pandemia, estão também o Haiti e o Senegal, o que traz preocupação para quem está longe da família. Tem caso de coronavírus lá no Haiti também, mesmo que é um país que é bem quente, um país tropical, mas existiu o caso. Por quê? Porque os haitianos gostaram de viajar muito. E aí, como eles viajaram muito, traziam a doença lá para o país. A minha mãe trabalha na escola, mas agora não deu, porque aí tudo está parado lá no Haiti. Tudo, absolutamente tudo. Mas eu queria que não chegou nesse ponto aqui no Brasil, que é, porque lá tem muito... Não vai ter muitos coisa de médica, leito, tipo, isso aí. Lá vai ser um desastre lá se ficou assim. Mas eu estou orando para não acontecer isso. Apesar da falta da família e a distância, quando os imigrantes chegam a Erechim, são acolhidos por um grupo de entidades. Sob a coordenação da professora Adriana Storti, recebem diversos serviços. Então, nós começamos a desenvolver alguns trabalhos já na época de aproximação com esse grupo de estrangeiros, de procurar auxiliar de alguma forma nas diversas dificuldades que eles tinham. Inicialmente em língua portuguesa, né, que pudessem ter um apoio de língua portuguesa para poder entender um pouco melhor os seus grupos, os seus colegas, a própria rotina de trabalho e poder dar um resultado. E eles têm um sistema de troca de experiências. Então foi possível elaborar projeto, na verdade um grande projeto com diversas pequenas ações já a partir de 2018, para que esses nossos estrangeiros da nossa região pudessem de alguma forma receber capacitações com a ajuda de alunos do Instituto Federal, também com alguns recursos de custeio, alguns recursos de capital, e uma delas era o curso de corte e costura, que poderia então beneficiar muitas mulheres, muitos participantes estrangeiros em indústria do vestuário aqui na nossa região. A introdução à mecânica, algumas aulas de curso básico de mecânica, então esses cursos também possibilitaram melhorar o conhecimento dos cursos de mecânica e ajudar na inserção desses estrangeiros na nossa comunidade. Nós também trabalhamos a questão da língua portuguesa e a língua francesa que eles contribuíram com a nossa sociedade. Nós identificamos que muitos deles dominam, né, o idioma francês e havia uma procura também por parte dos nossos servidores, alunos e comunidade por essa língua. Então houve uma troca cultural. Eles receberam algumas capacitações, como eu expus, e eles também contribuíram com a nossa formação nessa questão da língua francesa. A professora Adriana, em nome deste grupo, ganhou prêmios pelo trabalho com estes imigrantes aqui no município. O primeiro deles foi recebido em novembro de 2017, em Brasília, pelo Ministério dos Direitos Humanos, o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, que é um prêmio para o reconhecimento de projetos como esse, voltados às questões sociais.
Nós recebemos o ano passado, 2019, em Brasília também, o Prêmio Nacional de Educação dos Escoteiros, que foi uma indicação dos escoteiros do Brasil para projetos sociais. Tivemos o reconhecimento da Câmara dos Vereadores de Erechim. Esse foi um importante reconhecimento que nos deu força para continuarmos juntos, mostrando que sim, Erechim valoriza, reconhece e respeita os direitos humanos da nossa sociedade, os estrangeiros como nossos irmãos, nesse momento de dificuldade, e estamos também aqui cumprindo o papel de auxiliá-los, abraçá-los e contribuir dentro do que é possível. Mas o prêmio maior são os imigrantes que ganham. Fui participada 2 vezes no curso da costura, ajudando aos imigrantes com a língua. O curso foi bem gratificante e a grande maioria aprenderam a costurar e foi bem legal. E agradeço muito, eu principalmente, as pessoas do Instituto, principalmente a Adriana, que tinha lançado esse projeto. E você sabe quais as diferenças que os imigrantes sentiram na cultura e religião ao chegar aqui no Brasil? Você vai descobrir no próximo episódio da série Nouvelle Maison. Muito bem, olha, a série Nouvelle Maison é exibida todas as sextas-feiras aqui pelo Bom Dia Notícias nesse mês de julho, mas você já pode rever os capítulos apresentados até agora no nosso site. Basta acessar www.tv Bom Dia, onde tem uma playlist com todas as séries apresentadas, viu? E no fim do mês vai estar completinha. Faltam ainda mais 2 reportagens especiais que você não pode perder. Hoje à noite, 8 da noite, tem a reportagem na íntegra, também exibida aqui pela TV Bom Dia. Não perca nos nossos canais aqui das redes sociais. Gente, agora eu quero mandar um abraço especial para os meus amigos lá da Erva Mate Cristalina. Olha que eu e o Marcão ganhamos um presente deles especial hoje pela manhã. A gente foi lá fazer uma reportagem muito especial e eu recebi este presente aqui lá do Nery, do pessoal da Erva Mate Cristalina. Olha, muito obrigado, um abraço especial para todo mundo aí da Erva Mate Cristalina, nossa erva mate aqui de Erechim, né? Agora nesse tempo de pandemia, né? Nós temos que ajudar as empresas locais, viu? Então você, minha amiga dona de casa, toma esta erva mate aqui, ó, que você vai estar ajudando muito trabalhador aqui de Erechim a manter o seu emprego. Muito pai de família, ó, trabalha nessa empresa aqui erechinense, então você tomando essa erva mate aqui, ó, você vai ajudar muito trabalhador aqui de Erechim a manter o seu emprego, tá? Então, incentive as empresas locais, uma delas é a Cristalina, do nosso amigo Nery, que está trabalhando bastante lá. E um agradecimento especial a essa indústria aqui de Erechim. Olha, ganhei a cuia da erva mate cristalina, rapaz, eu vou fazer um mate especial, esse aqui, ó, e também a bomba da erva mate. Um abraço aos amigos da Erva Mate Cristalina. Eu quero convidar já você que na próxima semana, em especial do Dia dos Motoristas, nós vamos trazer uma reportagem especial com um dos motoristas aí da Erva Mate Cristalina, né, que levam erva mate para todo esse Brasil. A gente vai contar uma história muito bacana aqui na TV Bom Dia e com imagens do Marcos Quadros e apoio dos amigos da Erva Mate Cristalina. Um abraço para vocês aí. Gente, e agora eu tenho que mandar um abraço para outro pessoal também, o pessoal da Solar Imóveis. Olha, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Você quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório, por que não a sua indústria? Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar, na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vou para um rápido intervalo e já já eu tô de volta. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master? Tá em casa.
Como vivem os imigrantes haitianos e senegaleses em Erechim? Expectativa. Novidade. Oportunidades. Cultura. Saudade. A minha mãe, eu sei que um dia Deus vai nos livre, que você vai estar conosco aqui. Você vai saber na série Nouvelle Maison, um novo lar. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 99380031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos. Enquanto for vivo, vamos ser 100% caipira. Internet para jogos, Creral Telecom. Para redes sociais, Creral Telecom. Para estudar, Creral Telecom. Para trabalhar, Creral Telecom. Para se divertir, Creral Telecom. Para os negócios, Creral Telecom. Para a família, Creral Telecom. A internet para o que você precisar. Creral Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. Parabéns, gigantes do campo e da estrada, que não medes esforços para trazer o alimento para a nossa mesa e os bens para o nosso conforto. Deus vos guie na melhor saúde neste tempo de pandemia. Teremos melhores dias. São os votos da Duflo Marcas e Patentes. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A Liga do Bem Jenny está arrecadando doações de cabelos para a confecção de perucas que serão doadas para as crianças que estão em tratamento contra o câncer. Para doar, você deve entrar em contato com a Liga. Mas atenção, a mecha de cabelo precisa ter entre 10 e 20 centímetros. E o cabelo, na hora do corte, precisa estar amarrado e seco. Nesta corrente do bem, você também pode doar toucas, cachecol em bom estado ou a linha para confecções de peça. Mais informações com a Liga do Bem Jenny. O
O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, voltamos no nosso intervalo comercial agora com os destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Seja bem-vindo, Finardi. Boa tarde. Boa tarde. Olha, o destaque da coluna de hoje é um assunto que bastante tempo você já fala por aqui, que mais uma vez agora traz um número impressionante aí. Erechim gasta 7,2 milhões de reais em aluguéis por mandato político. Cara, eu há 20 anos que eu escuto falarem que vão fazer, todos os prefeitos que passam por aí, que vão fazer um centro administrativo. Tinham até com um heliponto ali atrás do fórum, uma vez, que era aqui no Castelinho. Só que ali não é... O projeto era bonito, só que o local em si... Tu imagina botar todas as secretarias na Praça da Bandeira, ninguém anda, né? Tu tem que descentralizar. A tendência é descentralizar e buscar espaço numa área que é mais segregada da cidade. E tu faz essa região crescer. Essa é a minha ideia, né? O que é aqui, ó? Ah, gasta 150 mil por mês. Daí eu fui ver, 150 mil por mês é 1.800.000 por ano. Vezes 4 anos no mandato, é 7,2 milhões de reais. É mais que o valor que foi pago para toda aquela área da Fundação Cottrell, que foi pago 6 milhões e 58 mil reais. Só para ter uma ideia de quanto é isso. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Tem um projeto aí polêmico, tramitando na Câmara, ia ser votado segunda-feira, vai ser na terça-feira. Isso aqui eu falei porque eu acho que é um assunto que vai ter que vir no debate, mas que eles prometem e depois a gente vai cobrar aqui a partir do ano que vem, quando tiver novo prefeito de Erechim.
alguns dias atrás, foi um projeto para a Câmara onde a AGER quer comprar uma sede própria, 750 mil. Mas como isso não consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2020, ela tem que ter um ok, um aceite da Câmara de Vereadores para poder incluir. Só que alguns vereadores, tudo, e cada um com seus entendimentos, estou dando juízo de valor, se é momento ou não é para comprar, que eu vou explicar no decorrer. Que não é momento de você gastar isso numa pandemia. E eu até acho que não. Diante disso, e como foi jogado para frente e vai ser votado na próxima segunda-feira, eu fui ouvir o presidente da Gera, o Valdir Farina, que argumento que ele pode me dar que valha para comprar essa área. Agora, ele falou que, primeiro, por força de lei, que é uma agência reguladora, ele não pode pegar o dinheiro que eles têm sobrando, hoje eles têm 1,6 milhão sobrando no banco, aplicado. Pegar esse dinheiro e repassar para a saúde ou qualquer outra área. Não pode. Ou tem que fazer uma lei, tem que buscar entendimento estadual e federal para poder fazer isso. Mas, normalmente, uma agência reguladora não doa dinheiro para ações da prefeitura. Então, ele está impedido legalmente. Eu até gostaria, mas não tenho como. Só se for mudar a lei, não sei como é que você faz, e tem que buscar todo um estudo, um embasamento jurídico para isso. Aí ele me explica que nesses 6, 7 anos que a GER está funcionando em Erechim, ele já gastou 224 mil em aluguel. Só a GER. E de onde é que vem o dinheiro da GER para as pessoas A GER entenderem? vem dos serviços públicos, que tu faz os contratos. As concessionárias pagam um valor claro, para a GER, é isso? Nos próprios contratos e depois com o próprio da água deve vir muito mais, né? Então hoje ele recebe do quê? Do lixo, do transporte público, da Urbano e da Corsã. Não, da Corsã ainda não, porque não tem um contrato novo, né? Recebe do estacionamento rotativo. Também. Né? Aí ele diz assim, ó, ele falou assim, hoje os custos mensais dele de aluguel, eles vão ter que arrumar lá a segurança, agora vai chegar em perto de 3 mil reais. Se ele pegar o valor que ele tem depositado no banco, não 1.600.000, só os 750 mil, que será usado, se a Câmara aprovar, para comprar essa sede própria, no banco, ele rende em torno de R$ 1.600 por mês para a GER. Menos que a despesa que eles têm de 3 mil. Então, essa é a leitura que tem que se fazer. Não é o momento, mas tu pensar que tu começa a comprar coisas para não pagar aluguel futuramente, lógico que muitos que trabalham com imobiliária vão chiar dessa minha ideia. O objetivo é assim, o município não pode pagar aluguel. Tu acha que com 7,2 milhões em 4 anos não poderia montar seu centro administrativo? E bem, mesmo se não queira tirar dinheiro do bolso, assim, à vista, se tu já paga 150 mil e tu tendo garantias bancárias, a Prefeitura de Erechim tem rendimentos, tudo, uma prestação de 150 mil por mês que ela já paga, ela não gastaria um centavo a mais do que ela já gasta. Então, isso é uma questão de gestão pública, de cuidar o dinheiro. Ele está pagando uma coisa que é tua. Então, eu acho que essa é uma discussão que nós temos que ver, né? E daí o próprio ele faz um apelo para os vereadores que aprovam esse projeto, é uma questão de bom senso, né? E eu fiz esse ponto de vista dele. Vamos ver como é que vai ser segunda-feira. É uma questão realmente de bom senso dos vereadores e, mais uma vez, a população tem que cuidar isso. O vereador é sempre o fiscal da situação pública, mas a população tem que ser o fiscal do vereador, tem que cobrar, porque a gente precisa se livrar dessa maldição que é esses aluguel aí, que perde muito dinheiro. O dinheiro público... Jogado fora. Estava sendo usado, mas podia ser usado em outras coisas. Em outras coisas, enquanto as áreas podia ser investido, eu acho que nós temos que repensar e de uma forma madura, nós queremos crescer enquanto sociedade. Que região nossa tem prefeito aí que vai concorrer à reeleição? O Colaça, né? O José Colaça, lá de Centenário, eles anunciaram essa semana, eles têm uma frente trabalhista popular, que é o PT e o PDT. Então, ele e o seu vice, o Jacir Polinski, né? Eles vão concorrer à reeleição, ele é o atual prefeito e vice de Centenário. Está começando a mexer devagarinho, nós estamos trazendo algumas informações. Cidade por cidade vai mostrar. Que até 16 de setembro deu prazo, depois vamos fazer uma matéria especial com todos os candidatos de toda. E o bom trabalho da CDL, Finardi? O que eu estou falando aqui? Ó? A gente, os caras estão sem máscara, tudo, né? E é um dos setores mais castigados sempre o comércio, que é a ponta, né? Se o cara não ganha aqui, não vai gastar. Verdade. Se o cara tem um pouco, vai guardar. O comércio é o que mais sente a crise sempre, né? Mas diante desses números do teste Erechim, apenas dos 2 mil testes, só 4,2% são infectados que trabalham no comércio. Então isso é um sinal claro que todas as medidas de segurança, de higienização que preconiza aí o comitê, eles estão tomando conta, né? Isso é um mérito da Câmara de Ginecologia de Erechim,
que isso não teve, é um dos menores índices que tem dentro do comércio. E também tem na indústria, nos outros, e depois eu vou falar mais. Mas aqui eu acho que eu fiz só essa ressalva para a questão da CDL, porque é prova que eles estão tomando todos os cuidados dentro das lojas. Regra de 3 simples. Ontem, a pesquisa do Teste Erechim apresentou aí cerca de 12 mil erechinenses, mas a gente traz um dado ainda mais relevante. São 18.795 casos positivos. Não, isso aí é uma... Eu não sei se chegará a isso, mas o que eu faço? Como o próprio professor lá, o Grisibowski, que fez a apresentação ontem, da Universidade Federal da Fronteira Sul, que ele é doutor pelo ITA, um cara, né? Eu achei interessante na maneira, assim, ó, o objetivo não é testar o indivíduo, é testar a população, ele disse, né? Como um todo, na questão daquela lógica da Universidade Federal de Pelotas. Né? Então, se o objetivo é testar essa como um todo, estratificar, como eles estratificaram em todos os bairros, por homens e mulheres, faixa etária, questão salarial, cor, tudo isso eles fizeram, né? Assim, de dados do IBGE, tudo. Então, se eu fizer uma regra de 3 simples, se de 2.000 testes, 358 deram positivo, se nós tiver toda a população testada, quem mais testa, mais casos tem, né? Se nós testar 105 mil habitantes dentro dessa metodologia que a Universidade Federal da Fronteira Sul adotou, nós teremos 18.795 pessoas positivas para o vírus. Vai ter os assintomáticos, os caras que não vai ter nada, mas só que é por aí o caminho. Até o próprio prefeito Schmidt disse no início. E o que mais assusta é que 80% são assintomáticos na pesquisa, tu viu? Mas daí é o seguinte, o próprio Schmidt disse assim, ó, os números podem chocar. O prefeito disse isso na abertura da coletiva ontem. Então é um dado, é uma regra 3 simples. 358 é 2.000, X é 105 mil. Pronto. Se testar todo mundo, se seguir a mesma proporcionalidade dos 2.000 testes, nós chegaríamos a esse número de 18.795. E o aumento desse contágio comunitário, hein, Finage? Até a capa do jornal tem uma matéria em cima disso, porque a gente vê... Aí como que é uma questão, né? Então eu vou falando assim, porque senão nós vamos se perder, Vamos lá. O que acontece? O doutor Derson Nunes, secretário de Saúde, ele falou desse aumento do contágio comunitário, por quê? Se tu vê que em bairros, parece que em bairros mais pobres tem mais casos, as pessoas estão mais próximas. O centro é muito baixo. As pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco melhor e conseguem fazer mais a sua higiene, fazer seu isolamento, que não acontece nos bairros. Então, nos bairros é essa transmissão comunitária que sempre se falava lá no início, né? Tentando entender cada etapa da pandemia, né? Então, esse é o desafio hoje da saúde pública. Como estancar esse crescimento nos bairros. E olha, chamou atenção um dado aí, Marcos, por favor, levantar um pouco mais aqui para cá, porque chamou atenção esse dado aí, e acho que hoje de manhã eu também falei agora um pouquinho já, é impressionante esse dado aí, né, trazido. Cara, o que é esse dado aqui? Se tu pegar aqui, ó, tu pega outros, você vai pegar saúde, profissionais da saúde, do comércio, da indústria, dos serviços, empresários autônomos e dólar e aposentados, que isso aí é a parte que eles separaram por atividade, né, na pesquisa. E esse gráfico, ele, esse choca mesmo, sabe por quê? Porque entre aposentados e dólar, que teriam que estar em casa, né, normalmente, dá os maiores índices, dá mais de 40%. Dá 45%, dá quase a metade da pesquisa dos casos positivos que deram foi nesses dois aqui, ó. Foram 162 positivos nos aposentados e dólar mais 15,7%. Dá uma olhada esse percentual. Aí até eu faço uma brincadeira aqui, ó. Ou estão sendo demais ou o isolamento não traz os resultados preconizados, né? Ou aquela questão também, eles podem, gente que trabalha, que chega em casa, que leva, são mais suscetíveis, mas é um dado que chama atenção. Porque a população não está se cuidando tanto e dentro das empresas não estão se cuidando. Essa é uma questão que isso serve para políticas públicas. Tem muito dados interessantes essa Teste Erechim, que pode nos dar linhas de atuação a partir de agora. Olha, e mais uma vez o prefeito Schmidt deu uma pauladinha nos outros prefeitos aí do Rio Grande do Sul. Está cansado de politização nessa questão do Covid. Eu venho acompanhando bastante isso. E ele disse no início ali, né? Estou cansado da politização em cima de uma doença grave como a Covid. Isso ele falou ontem na abertura, né? Ele bateu novamente nos municípios, coisa e tal, e disse, a mentira não pode ser mantida. A verdade precisa vir à tona sempre. Ele diz assim, ó, não dá para esconder corpos. Ele me disse outro dia. Olha, é a última de hoje, projeto de posse e porte de arma. Sabe, ontem eu conversei com o deputado federal, o Biratan Sanderson, que ele é do PSL, que é natural aqui de Erechim, né? E ele tem um relacionamento muito estreito, muito próximo com
com o Jair Bolsonaro, presidente da República, tanto é que ele é o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, não é pouca coisa isso aí, né? Mas chama a atenção que aqui, só que ele foi, né, ele foi nomeado para ser o interlocutor, como ele é delegado da Polícia Federal, né? Agora está como deputado, para desentravar o projeto de posse e porte de arma que tramita dentro da Câmara dos Deputados. Então ele fez essa videoconferência com o Jair Bolsonaro, tem a imagem ali, onde ele vai tentar ainda que seja votado nesse ano esse projeto. Né? Muito bem, que é um projeto que estava desde acho que é uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Lógico. Muito importante. Então, tá aí os destaques da coluna Pente então, Fino olha, tu de tem hoje. como trazer a capa para nós? Bota aqui? na capa, Marcão. Né? Aí, ó. Porque aqui mostra que algumas coisas que nós falamos, em vez de botar uma imagem, nós pensamos. Esse aqui é o resumo dos testes. Então, aqui não são 9 bairros. É que cada uma dessas unidades básicas de saúde de Erechim representa vários bairros. Né? Tipo, o Progresso pega Cristo Rei, Petit Village, pega tudo ali. Ó. Então aqui tem o número de testes positivos e o número de testados, o percentual para o UBS e o percentual no total dos 2.000. Então tu vê que, olha o Atlântico, que loucura, que aí ele pega Atlântico, Maria Clara. De 140 testes, 65 deram positivos. Quase a metade, né? 46,4%. E ele é o seguinte, ali tem muita gente que trabalha no distrito industrial. Olha, aí tu tem que pegar o andar dessas pessoas. Olha o centro que eu te falei. 6,2% deu positivo, de 760, só 47 deram. Isso representa muito baixo o percentual. Para você ver essa questão da pesquisa, nós falávamos agora do Atlântico, ele fica próximo ao industrial, mas o índice de pessoas que trabalham na indústria também deu baixa. E o destaque foi a questão das pessoas aposentadas, esses que deviam ficar em casa, porque aqui minha dentro gente. disso aqui tem aquele outro gráficozinho redondo que eu mostrei de aposentados do lar, né? Que não moram próximo, mas não, entendeu? Olha aqui, ó, Presidente Vargas, outro bairro ali, ó, 33% alto. No Progresso, o Grande Progresso também, condições menos, né? 38%. Então, olha, uns dados que tem que ser analisado. A partir disso aqui que agora a gente vai prestar atenção como que a prefeitura vai lidar com isso, né? Porque, olha... Verdade. Mas é o seguinte, mas eu acho que, publicamente, nós precisamos dar os parabéns para o Executivo e para o Estado Federal. Pode assustar os números, mas, pessoal, Erechim já tem 8.000 testes, cara. Para ter uma ideia, se tu pegar uma cidade, vamos dizer assim, uma cidade de 10 milhões de habitantes, São Paulo tem mais, vamos botar 10 milhões de habitantes em São Paulo, só para arredondar, para fazer a conta. Eles teriam que testar 800 mil pessoas, comparado com o percentual de Erechim. Percentualmente, Erechim é uma das cidades que mais testa. Né? Então, lógico que vai ter os casos, mas se tu vê que nós temos as nossas UTIs controladas e apenas 4 óbitos, em mais algumas regiões, nós estamos muito bem perante outras regiões. É verdade. Então, isso aqui não é um motivo para, sei lá, criticar. Claro que tem que criticar o governo em ações que tu acha que não dê certo. Mas nesse caso específico, a coragem de não maquiar os números, eu achei muito legal. Achei a demora para divulgar. Isso é uma outra coisa. Agora, é legal, cara. Nós saber aonde está o vírus, aonde ele está andando, onde ele está mais. Se tu não faz isso, tu não consegue fazer políticas públicas. É verdade. E agora, se tiver essa equipe grande que tem de saúde para controlar isso e buscar soluções onde tem mais casos, onde é mais crítico, eu acho que é para isso que serve. Então, eu acho que isso é um grande avanço que Erechim pode servir um modelo para muitas pessoas, para muitas regiões. Aí. No meu ver, e hoje estamos aguardando ainda, né? A bandeira de novo. Hoje tem a bandeira. Mas essa região, eu acho que nós estamos melhor que a semana passada. E tem outro detalhe. Tu lembra a semana passada, Leandro, antes de ser anunciada a bandeira vermelha para cá, que depois foi revertida, nós fizemos parte de um grupo da coletiva Eduardo Leite, que fala sobre os problemas da pandemia e também outros assuntos relativos ao Estado, onde eu fiz essa pergunta. Se quem testa, que vai buscar uma melhor qualidade de vida para a sua população, pode ser penalizado com as cores da bandeira. Qual é a resposta que veio? Que não. Que isso foi reajustado no início no distanciamento controlado. Como esses dados já estavam lançados lá no ESUS, só onde o município fez, isso já estava lançado lá. Nós atingimos 1.000 e poucos casos, Erechim. E ontem, quinta-feira à tarde, eu não sei qual é o horário da quinta que eles recolhem os 11 índices. Essa que é a questão. Provavelmente eles não apareceriam, mas já está lá. Então nós vamos saber hoje se isso vale para a bandeira vermelha ou não. Se a resposta que nos deram
na teoria é igual na prática. Verdade. Muito bem, obrigado, Finardi, até mais. Até mais. Agora nós vamos seguindo falando do Bom Dia impresso e digital, mas com o Natan Breitenbach, que traz os outros destaques dessa edição. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta sexta-feira. Destaca na capa aí o projeto em parceria com a Secretaria de Saúde do município, a Prefeitura e também a Universidade Federal Fronteira Sul, o projeto Testa Erechim, que fez aí 2.000 testes em bairros aqui da cidade, né? Foram 358 casos positivos e mais de 86% destes são assintomáticos. Destaque na capa do Bom Dia. Você sabia que o município gasta em um mandato 7,2 milhões de aluguéis e em um ano aí a gente tem 1,8 milhão? O Finardi fala um pouco melhor na sua coluna Pente Fino. A Unimed e RS e o governo do estado assinam parceria, um repasse de 1 milhão. Na página 4 tem coluna de opinião e na 5 Erechim passa para 1.099 casos positivos de Covid-19. Na 7, a gente tem estudo inédito, 86,8% dos casos positivos são sintomáticos do projeto Testa Erechim, que foi realizado em parceria com a Secretaria de Saúde e também a Universidade Federal Fronteira Sul. Na página 8, em Educação, Amanda Mendes traz destaque que a pesquisa do IBGE revela continuidade nos desafios educacionais. E também eu quero parabenizar todos os estudantes lá do Colégio São José, né, pelo bom desempenho, foi apontado como melhor escola no destaque da redação e também do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Na contracapa do Bom Dia, definindo os dias e também horários dos jogos do Ipiranga, o Gauchão 2020, né, e a gente vai ter o Grenal já no dia 22. Entre outras informações, você pode estar acessando o site www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. E agora a gente vai aí com os destaques da previsão do tempo. Olha, depois de frio, chuva essa semana, parece que agora o sol e o calor estão de volta, Marcão. Dá para acreditar que esse é o inverno? Te liga! No dia 15 de julho, Florianópolis igualou o recorde de frio para 2020. A menor temperatura mínima do ano foi de 8,4 graus, também registrada no dia 27 de maio. Nesta sexta-feira, uma massa de ar seco vai ganhar força sobre a região sul do país. No leste de Santa Catarina, incluindo Florianópolis, chove em alguns momentos do dia, tem predomínio de céu nublado e poucas aberturas de sol. Já nas demais áreas da região sul, não tem previsão de chuva e o sol predomina. O sol aparece entre muitas nuvens apenas no centro-leste de Santa Catarina e no litoral paranaense. Nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% no norte do Paraná. A mínima prevista em Florianópolis nesta sexta é de 16, máxima de 24 graus. Em Curitiba, a mínima de 11, máxima de 24 graus. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar no centro-sul catarinense e áreas do centro-norte gaúcho, onde os volumes devem variar de 20 a 50 milímetros acumulados. Nas áreas em branco do mapa, tem pouco ou nenhuma chuva prevista, e nas demais áreas da região sul, os volumes não devem ultrapassar os 20 milímetros. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Olha, o Bom Dia Notícias dessa sexta-feira está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e lembrar que você pode rever todos os programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu vou pegar a minha erva mate, a minha cuia, vou fazer um mate agora que acabou o jornal e te encontro na semana que vem aqui com mais notícias, viu? Um abraço para você, tudo de bom, até mais, tchau, tchau.